Estou chegando para o nosso bom dia, o nosso café da manhã, com os nossos oráculos. Para quem me pergunta, Carol, cadê o jardim? Nem sempre consigo fazer. A gente está numa temporada ou de muito calor ou de muita chuva, então nem sempre consigo fazer a externa, mas aqui dentro também é aconchegante, eu estou mais próxima dos meus oráculos, eu espero que você curta a mensagem, né? Então vamos lá para essa mensagem, para o nosso café da manhã. Desejo a todos um bom dia. Vamos ver o que os oráculos têm para nos entregar no dia de hoje. Você já sabe que essa é uma leitura para o coletivo do canal, então pega somente o que fizer sentido para você. Se essa mensagem não fizer sentido, não te agregar em nada, você solta para o universo que está tudo certo e se atentar aos recadinhos que eu estou deixando aqui, tá bom? Então vamos lá? Para a gente saber o que precisa de ser dito para nós no dia de hoje, o que precisa de chegar para nós no dia de hoje, quando essa mensagem chegar para você. Vamos lá para o nosso bom dia, o que precisa de chegar para nós no dia de hoje. 2 de fogo, 2 de paus. E aí, eu adoro essa carta, porque essa carta ela é um pedido. Ela é um pedido para você voltar ao que você era. Eu acho tão forte essa frase dessa carta que ela diz o seguinte: volte ao que você era. No sentido de, antes dessa torre acontecer, antes dessas circunstâncias que aconteceram no teu passado, que te transformaram tanto em vários sentidos, muitos de vocês alcançaram sim experiência, autoconhecimento, mas aqui talvez eu esteja me conectando com pessoas que se endureceram, né? Com pessoas que se fecharam, com pessoas que podem estar nessa energia, nesse momento de fechamento, de dor. E essa carta, o 2 de paus, é volte à sua energia inicial, lembre-se de como você era antes de tudo isso te acontecer. Independente do que seja tudo isso. Independente do que quer que tenha acontecido agora, de passado recente. Lembre-se como você era. Lembre-se, talvez até de uma energia até mais distante, de quando você era jovem, de quando você era adolescente, de quando a vida ainda não tinha acontecido dessa forma, para você e para todos nós. De vez em quando a gente precisa de lembrar de como a gente era. Quando criança, quando adolescente, com a nossa pureza, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa inocência, com o nosso olhar mais transparente para as coisas, menos desconfiado, com menos medo desse futuro. Então, no dia de hoje, é um pedido para que a gente possa tentar trazer um pouquinho daquele nosso eu lá de trás para o momento de hoje. Da gente ser mais brincalhão, da gente ser mais leve, da gente não levar as coisas tão a sério, da gente não levar tudo tão a ferro e fogo, da gente poder trazer um pouco dessa leveza para o nosso dia a dia. Essa carta diz: volte ao que você era para você continuar avançando. Muitas das vezes o caminho do avanço, do progresso, está em quando a gente se torna mais leve com a vida, mais maleável, né? Quando a gente consegue se envergar sem se quebrar. Então aqui é muito uma coisa de vamos tentar voltar ao que a gente era no sentido de, antes de tudo isso acontecer, vamos tentar trazer um pouquinho daquela nossa essência lá de trás para o momento de agora, porque assim a gente respira melhor, porque assim a gente flui melhor. Esse é o pedido hoje, voltar ao que a gente era. Em algum momento da sua vida, onde você foi mais feliz, onde você foi mais leve, onde você encarou as coisas com mais sutileza. E nesse dia de hoje, talvez seja esse momento da gente trazer um pouquinho dessa energia para o dia de hoje. Vamos ver o que mais que eles querem dizer com essa energia? Libertar-se desses medos, desses padrões, dessas condicionantes,
que fez com que a gente ficasse rígido, duro, controlado, enraivecido. Liberte-se. Essa carta aqui é a carta, o arcano 13, é a morte no tarô, energia de escorpião muito forte, no sentido de que liberte-se dessa energia que te faz tão mal, que te aprisiona, que te deixa nesse estado de completa desconexão com a vida. E essa carta traz o seguinte: creia que é possível colocar fim a uma fase ou uma situação difícil na nossa vida. De que algumas coisas acontecem na nossa vida para trazer para nós transformação espiritual, mas que é momento da gente seguir em frente. E para a gente seguir em frente com leveza, muitas das vezes é necessário que a gente se liberte, que é a palavra que está aqui, para que a gente possa voltar ao que a gente era antes disso acontecer, antes dessa situação difícil acontecer, antes dessa fase difícil acontecer. Então, talvez hoje seja o momento de você fazer essa reflexão. Quantas e quantas coisas foram nos quebrando ao longo da vida e foram nos modificando ao longo da vida? E o que se pede no dia de hoje é busque retomar um pouquinho daquela essência lá de trás, de enxergar a vida com um pouco mais de leveza. Porque isso vai dar mais energia, mais gás para o seu momento, para a sua vida daqui por diante. No fundo do deck, 2 de copas, 9 de copas. A gente está falando aqui essencialmente da gente recuperar o prazer pela vida. 9 de copas é recuperar o prazer e a plenitude de viver. E como é que a gente recupera isso? Sendo mais leves com a vida, nos tornando mais leves conosco. Em última medida, o que eu escutei aqui é tendo mais autocompaixão com o nosso processo. E aqui para alguns, o que está sendo previsto aqui é uma resolução positiva de um conflito que vai te trazer paz. Para alguns de vocês a mensagem é o seguinte: existe uma resolução positiva de um conflito que vai te trazer paz e você vai finalmente poder voltar ao que você era antes de tudo isso acontecer. Recuperar a tua plenitude de vida. Tá? Em última mensagem aqui, o que eles estão querendo dizer para você é o seguinte: tem uma resolução pacífica de um conflito que vai te trazer paz, libertação, cura e retomar a plenitude da sua vida. E de repente, gente, essa resolução desse conflito pode ser você com você. Não necessariamente envolver o outro, mas é quando a gente fica em paz com a nossa história, é quando a gente fica em paz com a nossa trajetória, é quando a gente fica em paz com os nossos erros, é quando a gente fica em paz com as nossas sombras e a gente se perdoa e a gente tem autocompaixão e assim a gente se torna mais leve, a gente se torna menos autopunitivo e mais autocompassivo. E aí é isso, essa mensagem é sobre isso. Sobre talvez essa resolução de conflito que a gente está falando seja você com você. De você se perdoar, de você entender a sua jornada, a sua trajetória, de você dizer para você hoje, tá tudo bem, já foi, já fiz, tá feito. E seguir daqui por diante mais leve, buscando sempre voltar ao que nós éramos antes da vida acontecer todo dia. Talvez isso seja um lembrete diário para a gente, né? Ao final do dia, que a gente possa sempre voltar ao que a gente era. Tá bom? Era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Para quem está aguardando uma solução pacífica de um conflito, ela está vindo aí na energia do Sol, tá? Que é o grande sim do tarô, de uma história ou de uma situação difícil chegando ao fim com resultado positivo para você. Se isso fez sentido para você, curta, comenta, compartilha. Signos fortes dessa leitura, a gente tem Leão, Escorpião e os signos de água, Peixes, Câncer e Escorpião, mas vocês já sabem, não somente esses signos, tá bom? Salva, curte, comenta, compartilha. É assim que você me ajuda nesse canal. Segue a gente, ativa o sininho e até a nossa próxima leitura do nosso Bom Dia. Beijo grande.